Pra ela passar, toda a rua é passarela. Na vila tem fila pra vê-la desfilar. E sai abrindo bocas e janelas. No ponto não espera que até reservado para. Assobia a buzina no brejo, cortejo princesa, mas ela não beija e já vai. Todo mundo quer saber o que é que a fulana tem. Nunca foi Teresa, nunca foi na praia, não é de ninguém. Todo mundo quer saber o que é que a fulana tem. Nunca foi Teresa, nunca foi na praia, não é de ninguém. Ela é dela, pra ela passar, toda a rua é passarela. Na vila tem fila pra vê-la desfilar. E sai abrindo bocas e janelas. No ponto não espera que até reservado para. Assobia a buzina no brejo, cortejo princesa, mas ela não beija e já vai. Todo mundo quer saber o que é que a fulana tem. Nunca foi Teresa, nunca foi na praia, não é de ninguém. Todo mundo quer saber o que é que a fulana tem. Nunca foi Teresa, nunca foi na praia, não é de ninguém. Nunca foi Teresa, nunca foi na praia, não é de ninguém. Nunca foi Teresa, nunca foi na praia, não é de ninguém. Ela é dela. Essa foi. Muito bom. Filarmônica de Pasargada. É bom demais. Bem alternativo, né? Consegue ser inteligente, engraçado, boa música, bem cantado, bem tocado. É revolucionário. Sim. E esse disco é excepcional, né? Esse É o disco... Rádio Lixão, né? É, Rádio Lixão. Ele é como se fosse uma tese. Então ele começa, ele tem um resumo, um abstract. Qual que é a primeira música? Eu não lembro. A primeira música é aquela bagunça. Eles ficam fazendo só os sons graves e tal no piano, usando piano de percussão. E ela fica cantando vários trechinhos de várias canções. Eu lembro. Depois vem o Carnaval, né? Depois vem, que começa com tchau, é engraçado. E tira o pé no chão, É muito põe bom. o pé... Enfim, Filarmônica de Pasargada. Tem o disclaimer. Olha o carro. Tchau. Tem o disclaimer maior de 16, pelo menos, né? Por causa do fio-fio. Tem umas que são um pouco mais pesadas. Sim, tem palavrões, né? Mas nada, mas tem uma nada que uma expressão. pessoa de 16 anos não tenha ouvido, né? Não, é isso que eu tô dizendo. Um disclaimer de 16 anos é razoável. Pode ser. Mas é bacana, né? Enfim. O que a gente tinha de gato semana passada tem de carro hoje. Verdade, semana passada tinha um gato. E semana passada tava muito fresquinho. Acabou. Já era. Nunca mais. Tudo bem. Vamos ao assunto, então? Vai. Depois, acabando o mês de setembro, a gente, de repente, começa a falar sobre as músicas, né? Acho que pode ser interessante. Pode ser, mas... Como assim? Não, porque a gente tem feito as músicas e falado de assuntos que não tem relação com as músicas. Falado das músicas, tá. Porque daí a gente tá gravando e tal, mas de repente... Lembrando que as músicas, assim, são estudos, né? Sim. Essa música a gente tirou ontem de noite. Ele tirou ontem e eu tirei hoje. A gente tá... Claro, assim, a gente gosta, a gente escuta e tal, escutar mas parar pra sempre, estudar... Na verdade, parar pra estudar é uma mentira, né? Você estudou enquanto eu dava comida pra Maria. E falava com a Letícia. E eu estudei lavando banheiro. Verdade. Acontece. Faz parte da vida, gente. Bora lavar banheiro. É bom também, né? Não é exatamente gostoso de fazer, se vocês mas não estão lavando banheiro... tem alguma coisa errada na casa de vocês. É. Lavem os banheiros. Mas, voltando ao foco. Essa é a última gravação do nosso mês de setembro verde e amarelo. Então, estamos, né, para quem tá vendo esse vídeo, né, começando por esse vídeo, durante o mês de setembro nós gravamos 3 semanas relacionando a temática de educação inclusiva, pensando que o mês de setembro não é apenas o mês amarelo de prevenção do suicídio, mas também o mês verde dedicado ao Dia Nacional da Luta
da pessoa com deficiência, que foi celebrado na terça-feira, dia 22 de setembro. E aí a gente estava conversando agora há pouco, enquanto eu estava lavando janela e ele estava limpando o chão, que vamos lá. É muito estranho precisar ter um dia da luta da pessoa com deficiência, porque você já tem a deficiência, você ainda precisa lutar para que a sua deficiência seja respeitada e para que os seus ambientes sejam menos deficientes, né? E para que isso perde a luta miseravelmente, né, na maior parte das vezes. Exatamente. Então é uma luta necessária e por isso que é um mês que precisa de visibilidade, tanto quanto o Setembro Amarelo, porque muitos dos jovens adultos que se suicidam têm alguma deficiência. Né? Então, eu trouxe estatísticas sobre autistas desempregados no primeiro vídeo. Assistam, gente, os vídeos estão legais, nós somos simpáticos, é uma belezinha. Então, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre... esses vídeos são gravados com antecedência, tá? Hoje é sábado. De repente, terça-feira tá chovendo e vocês vão achar super esquisito. A gente tá gravando no sábado pra postar na terça. Caiu um meteoro, né? Apareceu dinossauros, já pensou? E aí vocês vão falar, putz, o que ela tá falando? Mas, gente, assim, né? Existem algumas estratégias que podem ser utilizadas dentro da sala de aula para que os ambientes pedagógicos sejam mais inclusivos, para que eles sejam menos deficientes, no sentido de que eles possam possibilitar o desenvolvimento de todos. São ambientes mais equitativos? Acho que equitários. Equitários? Galera, ajuda nós aí. Mas basicamente ambientes em que a gente tenha possibilidades de garantir o acesso de pessoas com deficiência a determinados conteúdos que sem esse gadget, né, essa coisa, não aconteceria da mesma forma. Legal, né? Gadget. Loucura. E eu pensei em explicar o gadget como... como é que é o nome? Fugiu o termo agora. O negócio do golfe lá, handicap. Enfim, bora lá. Loucura, né? Se a gente assistiu um vídeo interessante, né? Velho pra burro do Greg News. Do Greg News falando dos termos em vídeo inglês, né? de fevereiro ou março de 2019. Não sei, mas é engraçado também. Ele fala que a gente precisa de um coque samurai. Não, a gente não precisa do coque samurai. Nós não somos coaches. Coaches. É difícil, né? Pra você falar coaches? Coaches. Voltando ao nosso assunto, né? Então, eu queria comentar um pouquinho de algumas coisas. Pensando em música, né? Existe um programa que chama Musibraille, que possibilita a escrita das partituras em braille. Então, se você tem alunos de música que são deficientes visuais, pesquise Musibraille. Ele é um programa gratuito. Ele não é difícil de usar. Você vai ter que aprender braille, né? Obviamente. E é claro que Desculpa. É claro que o braille musical, ele difere do braille alfabético, mas não em signos, e sim em significados. Então, as letras, o gesto... Aí eu já entrando na Libras. O gesto não. O símbolo, o signo, ele é o mesmo para o alfabeto A, B, C, D, F, G, H e para o alfabeto musical. Isso. Obrigada, é tão bom ter um tradutor. Então, estuda em braille, estuda em música em braille, não é um bicho de 7 cabeças, pensa que você enxerga e consegue entender o negócio. E aí, assim, a gente está em 2020, alguém pode pensar, né? Nossa, que legal, que coisa revolucionária. Na década de 70, eu acho, o Joaquim Rodrigo já usava isso. Não, o Musibraille, eu acho. Não, o Musibraille o Musibraille é um programa brasileiro. Ele tinha uma máquina de escrever que era... Tá, então não era Braille porque Braille é brasileiro, né? Não. Não? Ah, não, Braille não, é o Libras Libras que é brasileiro. Tá. Então, eu não sei explicar o funcionamento da coisa. Mas é bem tranquilo, é uma máquina que fura, só que ela não fura de verdade, ela punctua, né? Então ela é como se ela fosse furar, só que não chega a furar. E aí você escreve invertido. É bem complicado, assim, né? Se você pensar no caso do Rodrigo, eu acho que era tipo máquina de escrever mesmo. Ele botava tinta e era para outra pessoa ver. Eu acho que a esposa dele... precisava dar uma pesquisada melhor. Agora, a gente conversando, me veio... É que eu assisti um documentário há muito tempo atrás, falando sobre a vida dele, e falava justamente disso. Eu sempre soube que ele era cego,
mas não me recordo da ferramenta em si agora. Que ele usava para registrar as composições. Uhum. Então, o Musibraille, ele é um programa que você não vai furar nada, né? Você vai escrever a partitura no computador, você escreve a partitura normal, assim, signos musicais, e ele faz a conversão. traduz, exatamente, ele traduz para Braille, e só que você precisa ter acesso a uma impressora que imprima Braille, que é essa impressão em relevo, obviamente, né? E aí é complicado, né? Porque é uma infraestrutura cara, é um aparato tecnológico bem caro, e na maior parte das vezes fica parado, né? Então, semana exatamente. retrasada eu estava assistindo a live lá do pessoal Ceará? do Ceará, será que foi esse comentário? Em algum lugar que eu estava vendo algum conteúdo, o pessoal estava falando, alguém comentou que tinha 2 máquinas paradas em alguma faculdade. Então, E que ninguém sabia usar. Esse é outro problema. São coisas diferentes, né? Existe a máquina de escrever em Braille, né, que é mais simples, que é esse dispositivo antigo que martela, né, ele aperta o papel, então você escreve de ponta cabeça, de ponta cabeça não, espelhado, com a folha de ponta cabeça, entendeu? Faz sentido? Tá? Com a folha de costas, né? Não, a folha virada assim. Então, a folha no verso, você escreve no verso e o relevo fica para frente, exatamente. Para face. Só que você tem que escrever invertido. Você tem que pensar o signo invertido. Espelhado. Isso. Então, isso é uma coisa. Isso é um dispositivo que é um pouco mais barato, só que pensando que se você quer usar o Musibraille, é mais fácil você imprimir direto numa impressora Braille. Então, isso depende de N coisas. Mas vai que na escola onde você dá aula, existe uma impressora dessas e tá lá, juntando traças. Né? Mas essa é uma coisa, né? Então, exatamente. Já dá quase 12 minutos de vídeo. Meu Deus do céu. Não, vamos seguir. Foca, né? Tem muitas outras coisas, né? Que eu quis falar um pouquinho do Musibraille porque é um programa que eu tive a oportunidade de fazer curso pelo Projeto Guri em 2015, eu acho. 14? 15. E então é um programinha que eu conheço um pouquinho melhor e que deu, assim, eu fiquei estudando Braille meses, né? Porque é muito legal, é realmente muito legal. Só que aí eu não usei, né? Porque isso é outra coisa que acontece. Aí você fala assim, beleza, vou me capacitar em Braille, Musibraille, vou produzir, vou ter uma impressora. E aí o seu aluno cego que chega pra você não é alfabetizado em Braille. Aí... Que é retomado, né? Coisa recursiva do primeiro vídeo que a gente gravou falando disso, do Vitor, do rapazinho que tinha deficiência visual e que não usava os recursos. Recursos. Por conta... A escrita Braille é um recurso, né? Não só preconceito, mas depende de um monte de coisa. Eu acho que a principal questão, eu estou, de repente, focando mais aqui no Braille, mas a gente vai falar um pouquinho sobre outras questões, mas eu acho que cabe muito aquela frase, nada de nós sem nós. Então, se você vai trabalhar com um aluno cego, uma criança cega, procure conversar com essa criança, ou se ela for muito novinha e você achar que você precisa de mais informações, procure um adulto cego e converse com ele. Olha só. Né? Da mesma forma, com uma pessoa de baixa visão, tudo, porque você vai aprender muito mais com a pessoa que vive a realidade de enxergar o mundo de outra forma e essa pessoa vai te dizer o que para ela funcionou e pode ser que para o seu aluno tenha que ser tudo diferente, mas com quanto mais pessoas você tiver acesso, conversar e aprender e se dispor a ouvir, mais você cresce como educador. Então, assim, conversar é super importante. ET Bilu novamente, busquem conhecimento. Nesses momentos pandêmicos, tem muita gente boa se produzindo materiais, né? Eu fico pensando nos autistas adultos, né? O tio Faço, né? O Fábio, procurem no Face dele, se eu falar não sai direito. Esse é o Face dele. É uma pessoa muito bacana, revolucionária para nós, né, que acabou nos ajudando muito indiretamente. Faz justamente isso, ele fala sobre a experiência dele como autista adulto, que se diagnosticou adulto, né, e ajuda pra caramba, porque daí ele traz para nossa realidade, no caso minha realidade neurotípica, a compreensão de coisas que, de repente, por mim sozinha, com o meu olhar neurotípico, não fariam sentido, né? Então, vale sempre buscar conhecimento. E aí, pensando... Uma boa frase, né? Sim, pensando, por exemplo, em algumas situações de déficit intelectual, por exemplo, né? Você precisa primeiro estabelecer a comunicação.
Então, se você recebe uma criança que não fala, você precisa descobrir como se comunicar com essa criança, tá? Então, existem muitas formas de comunicação. A gente, às vezes, fica tão viciado na fala que a gente se esquece de que o corpo traz muita informação se a gente estiver disposto a escutar, né? Então, além, obviamente, desse tipo de comunicação, é muito comum com crianças o uso de figuras, né? Então, sinais, né? Marcas, de coisas com cores. Aí tem várias estratégias nesse sentido. Tem muitas, mas as pessoas mais indicadas, de repente, para sugerir material para você que está interessado nisso, seriam as psicopedagogas, estou falando né, porque Girls Power, as psicopedagogas e as terapeutas ocupacionais. Aí já entra também num aspecto de preconceito de que homens não cuidam de crianças. Não, é porque nós hoje cantamos ela é dela, então eu estou falando... Não, mas realmente acontece isso também, né? Então, as pedagogias, de um modo geral, são femininas, por um próprio espaço que as mulheres têm. Porque era o único que a gente podia ocupar. É isso que eu estou dizendo. Mas a gente vai voltar outro dia, o Vitor já pediu. Fala preconceituosa, mas é uma fala preconceituosa de uma realidade posta. Né? A gente vai voltar para falar do feminino, um dia só desse assunto, acho que é válido, muito válido. Falar de gênero, ai, quem tem medo de gênero, se esconde, nós vamos falar disso. Muita gente tem medo de gênero. Por quê? Sei, porque eles acham que gênero é uma coisa do mal, sei lá. É assustador, mas a gente vai voltar nesse assunto. Mas enfim, o que eu queria dizer existem ferramentais, né, que são utilizados muito em terapias, tanto terapia ocupacional, fono, físio, que são cartões, né, com as informações de sentimentos, sensações, necessidades. Então, estou com fome, estou com sede, quero fazer xixi e tal. Que funcionam pra caramba para ajudar a pessoa que por alguma questão está numa situação não verbal a se expressar. Se ela consegue apontar, né, mais ajuda fácil. pacas, né? Então, é muito importante, mais uma vez, como já falamos, recursivamente, o contato com a família, para que você entenda quais terapias essa criança frequenta e para que você se aproprie das ferramentas que já são usadas. Porque, convenhamos, se a criança já está habituada a utilizar esses cartões, é muito mais fácil você adaptá-los à sua prática, né? Então, por exemplo, um cartão para sentar-se e pegar o instrumento, um cartão para levantar e dançar, né, e tal, sei lá. Depende do que é a sua aula, né? E assim, eu acho que dessa parte da família é meio óbvio que você precisa da família para qualquer tipo de prática pedagógica. De qualquer criança? Mesmo para pessoas sem algum tipo de deficiência aparente, né, pelo menos. Você pega o método Suzuki é isso. Em teoria, você começa primeiro com o pai ou a mãe, né? E depois você vai chegar na criança. Então, você cria um ambiente artificial de ensino de aprendizagem musical e aí a criança vai despertar o interesse para daí, né, com 5 anos, ela está lá tocando um concerto de Beethoven no piano. Que é o que normalmente acontece. Mas funciona. Acho que você vai pelas várias instâncias. Né? Exatamente. Mas daria pra gente ficar muito, muito tempo justificando por que a família precisa participar da aprendizagem. Mas como eu entendo... por que o ensino inclusivo é bom para todos, né? Sim. Mas eu entendo que se vocês estão assistindo a gente é porque vocês estão na prática pedagógica e aí a gente não precisa rezar a missa pro vigário, porque todo professor sabe que se os pais estão ali junto, o negócio vai muito melhor. Né? Então, não ter, de repente, não ter medo, não ter, sei lá, receio como premissa de esse conversar com a família. Fortalecimento da relação professor e núcleo familiar, né? Exatamente. Porque é uma comunicação que precisa acontecer para ambos os lados, né? É muito comum, aconteceu comigo várias vezes, da família não achar que a criança está desenvolvendo, porque ela olha a turma e enxerga os outros, e aí ela quer que o filho ou a filha faça o que os outros estão fazendo, e de repente, para aquele momento, para aquela criança, para aquela situação,
Não dá para ela fazer exatamente o que os outros estão fazendo. Não porque ela não queira ou porque ela não consiga, mas porque naquele momento ela está desenvolvendo outras competências. Então, de repente, tem alunos que, para, sei lá, ficar de pé, né, alunos sem deficiência física, tá? Sem. Tô falando de outras deficiências, de outras questões, às vezes nem deficiência, mas algum transtorno, alguma, né? Para o aluno ficar de pé, abrir a boca e cantar qualquer coisa, levou 3 aulas. E tudo bem. Né? É muito comum o pessoal que gosta de laudo falar assim, eu preciso saber o que ele não consegue fazer. E aí a pessoa vai para a criança com essa perspectiva de enxergar as deficiências, exatamente, não as potencialidades. Exato, essa é a palavra. E é muito louco, né? Porque você fica pensando, pô, o laudo vai dizer que ela não sabe fazer. Então, tipo, não sabe calcular sombra de curva, não sabe fazer, sei lá, chute de trivela. Eu nem sei o que é trivela. Quando você chuta a bola faz uma curvinha. Uau! Eu não sei fazer isso, meu laudo precisa Não, tô falando tudo coisa que eu não sei fazer. Então. Exatamente. Sabe, dinâmica de fluidos. E se você, professora, olha para os seus alunos, para a sua turma aí de 30, 40 e fica tentando pensar em tudo que cada um não consegue fazer, você vai sentar e chorar? Sim. Né? E aí eu sugiro que você olhe para você próprio também e veja o que você também não consegue fazer. Então, assim, não é o caminho. Assim, é um caminho, mas é o pior deles. Talvez seja o mais difícil de você se sentir bem, né? De qualquer pessoa nesse contexto se sentir bem. Todo mundo vai se sentir uns bosta. Então, assim... Maria não tá perto, ela não... Não tem crianças aqui. Mas... A gente marca os vídeos como não é para crianças. Então tá tudo bem. Mas o que a gente tá querendo dizer é o seguinte, quando você recebe uma criança que de repente não fala, ou que você sente que você precisa de mais informação, você pode chegar para a mãe e perguntar assim, mãe, o que ele gosta? Por exemplo, a minha aula de canto. O que ele gosta? Ele gosta de dançar, ele gosta de cantar, gosta de se mexer, gosta de tocar alguma coisa. Tá olhando para a câmera? Talvez. Tá. Eu achei que você estava olhando para a lâmpada ali. A imagem da lâmpada. Não sei. Fiquei até desculpa. tonta agora. Voltando. O que a criança gosta? Daí, de repente, a mãe vai falar, putz, ele adora cantar Cai Balão. E aí eu tô, às vezes, num contexto de coro juvenil. Eu poderia falar assim, nossa, putz, que droga, né? Cai Balão para um bando de adolescente. Ou não, ou eu posso falar assim, gente, olha que legal. Esse nosso amigo novo, ele já sabe cantar Cai Balão. Alguém aqui sabe cantar Cai Balão também? Pasmem, tá cheio de adolescente que não sabe cantar Cai Balão. Tá? Precisamos trabalhar folclore. Mas isso é outro assunto. Brasileiro, né? Folclore Sim, brasileiro. Exato, outros folclores a galera até trabalha, né? Halloween. Tá, voltando. E aí, qual que é a dificuldade de repente, naquele contexto de integração, né? Pô, o aluno acabou de chegar e tal, olha que legal a música que ele traz. Né? E, gente, eu tô falando de uma criança com deficiência, mas isso vale para qualquer criança. Se você está recebendo um aluno novo numa turma, que legal integrá-lo a partir de algo que ele traz, já que os outros já estão integrados a partir do que eles já construíram juntos. Né? Então, de repente, propor alguma coisa a ser feita com o Cai Balão, parte do repertório próprio dessa criança, e aí você pode abrir vozes, pode colocar uma interpretação, uma coreografia, que a turma, os alunos de repente mais avançados, proponham possibilidades de arranjo ali, enfim, dá para fazer uma porrada de coisa, e a criança que entrou com medo de saber se ela ia se adequar ou não naquele grupo, vai sair se achando, que ela vai falar, gente, a aula inteira, essa aula inteira, tinha a ver comigo. Pertencimento. Palavras-chave. A gente precisa assistir os nossos vídeos e ir anotando essas palavras importantes que surgem. Pra gente fazer outros vídeos. Mas você que nos assiste, pode fazer isso por nós, Oi, então. Mãe. Coloque nos comentários o que vocês acham que faltou a gente comentar, o que vocês gostariam que a gente comentasse, músicas que vocês acham que seria legal a gente fazer, vai que a gente consegue fazer o que vocês sugerem. Eu tô devendo já 2 temas, né? Então, nas próximas semanas a gente vai falar de alfabetização e música.
e do papel do feminino no mundo, né? Ela na música, né? Ah, mas vai muito além, né? É impossível focar totalmente, sei lá, pra mim é. É porque, bom, aquela coisa, na música a gente tem bastante exemplo de mulheres, né? Que foram... Eu ia falar, mulheres de perna de fora, mostrando a bunda e tal. Não isso. Foram obrigadas a não seguir uma carreira e coisas do jeito. Ah, tá. Tem todas aquelas que compunham e punham o nome de outra pessoa pra conseguir ser publicadas. Enfim. Ficam sempre nos bastidores, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho de algumas estratégias, né? De algumas adaptações. Sobre Libras. Gente, comunidade surda é fenomenal. Conversem com eles, com elas. Tem um grupo que chama Absurdos, é muito legal, é um grupo musical composto basicamente por pessoas surdas. De vez em quando tem um ouvinte ali no meio, mas a grande maioria é surda. São de Uberlândia, Absurdos. Tem um podcast que é da Associação Brasileira de Cegos, talvez. Existe isso também? Existe. Federação Brasileira de Cegos. Enfim. Tem um podcast deles, depois eu coloco o link, que eu ouço algumas coisas deles lá. Eu acho que episódios bacanas. Ficou faltando falar uma coisa semana passada, que eu fiquei matutando a semana inteira e que eu queria muito falar antes da gente encerrar esse mês. Se você, quando ouve que vai chegar uma criança com deficiência na sua turma, pensa, não sei o que fazer, você não está sozinho. Mas se você acha que por causa disso você não deve receber esse aluno, você está errado. Sim. Quando a gente decide que a gente vai educar, a gente pode escolher quem você não escolhe aluno. Exatamente. Se você é o cara que seleciona os seus alunos, você não é um educador, você é um adestrador, você é outra coisa, né? Então, assim, existem muitas coisas interessantes na internet. É bom filtrar, mas eu acho que o melhor filtro é você procurar pessoas que representem aquela deficiência, né? Pessoas que possam te ajudar a entender. E não mães e pais da pessoa autista, da pessoa com a deficiência, porque eles vão te ensinar pra caramba também, né? Mas são visões diferentes. E são visões idealizadas, romantizadas, com todo o amor e carinho que nós temos por todas as mães e pais de pessoas com deficiência, que cada um sabe da sua luta, mas é diferente. Só ver grupo de Facebook que fica muito claro, né? Que pais de autistas reclamando de postagens de autistas, né? Falando que o autista está errado em relação ao autismo. É complicado, é a mesma coisa. Ai, gente, enfim, daria pra pirar nisso daí, mas existem postagens do tipo, eu amo meu filho, mas não amo o autismo do meu filho, sabe? Como se isso fosse possível, porque ser autista não é uma coisa que tem cura, que tem... Não, faz parte do seu filho, né? Então, seu filho é autista. Assim como você nasce sem um braço... Você não tem um braço. Você pode pôr uma prótese, você pode fazer um monte de coisa, mas... Você nasceu sem um braço. Tá tudo bem. Né? A visão capacitista, a visão do coitadinho, a visão do anjo azul e essa coisa toda, elas desumanizam a pessoa. É por isso que a gente aproveita hoje para dizer, não é especial, não é portador de coisa nenhuma, a não ser que ele esteja segurando alguma coisa. Esse aqui nesse momento está portando um violão, mas se ele soltar o violão, ele não é um portador de violão, entendeu? Então, assim, pessoa com deficiência. Pessoa primeiro, é um indivíduo. A deficiência vem depois, porque ela não define quem esse indivíduo é, mas ela faz parte dele. Que é inclusive o motivo pelo qual a gente conversando, eu escolhi essa música pra gente fazer hoje, né? Que é justamente ela é dela, então a pessoa é da pessoa. Ou seja, existe uma individualidade e essa pessoa, ela é única. Exato. E não é porque ela tem uma deficiência intelectual que ela é uma criança quando ela tiver 40 anos. Ela vai crescer. Nota? Não,
as deficiências, elas são todas diferentes, por mais que elas tenham o mesmo nome, né? Sim. Então, não olhe para o seu aluno com deficiência tentando olhar só para a deficiência. Olhe para o seu aluno. A deficiência faz parte dele. Quando você olhar para ele, você vai olhar para a deficiência. Ah, isso foi especial, vai, gente? Olha só. Mas estamos seguros. É o segurança da rua. Então, assim, cuidado com falas... Não tô arrancando. Cuidado com falas do tipo idade mental e essas coisas. Isso são conceitos ultrapassados, assim, que estão sendo revistos por profissionais que se atualizam. Né? Ou que deveriam estar se atualizando. Se atualizando, exatamente. Então é isso. Adolescentes são adolescentes, crianças são crianças, adultos são adultos. Não capacitizem seus alunos, suas alunas, filhos, filhas, netos, sobrinhos e assim por e diante. agregados. Certo? Bom fim de setembro para vocês. Estaremos de volta semana que vem.